falar do Corinthians, sabe o que é, ô Thiago? Depois você pode até tocar no assunto se você quiser. É a maneira como vários colegas em canais de televisão analisam de manhã, de tarde, de noite, as contratações do Corinthians. O Corinthians ontem correu para inscrever o Vitinho porque ia tomar um transfer ban. Tirou Augusto Melo, não é mais o presidente, foi uma má gestão, ele saiu até por outras questões, mas o endividamento do Corinthians disparou na sua gestão, já havia crescido muito na gestão anterior, nas gestões anteriores. E aí, quem assume, que aliás era vice dele, né? O Osmar Sábila era vice dele. É o primeiro vice, né? Estava com ele. Poderia fazer o quê? Peraí. O Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, disse na semana passada: não vou fechar o caixão. Quando alguém fala isso, significa assim, pô, tá morrendo, né? Estão matando o meu clube. Foi isso que ele quis dizer. Eu não vou fechar o caixão, vamos fazer alguma coisa. A primeira providência é o quê? Contratar mais um jogador. Por que não tenta pagar os credores? Ah, mas o Santos Laguna não aceitou o dinheiro lá, o acordo, né? O Corinthians propôs um acordo para parcelar o pagamento lá do Félix Torres. Eles não aceitaram. Mas tem outros credores. Usa o dinheiro do Vitinho e paga os credores. Começa a dar exemplo. Ó, mudou. Não vamos contratar ninguém. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pagar a dívida. Se o Santos não aceita, vamos tomar um transfer ban, paciência, mas vamos pagar aqui o fulano, o ciclano, o Beltrano, aquela empresa, o outro, aquele imposto. Quando você contrata um jogador como o Vitinho, eu não sei quanto vai ganhar o Vitinho, mas vamos calcular que ele custe R$1 milhão por mês. Não sei, de salário e encargos. Tudo ele custa R$1 milhão. Que ele custa R$1 milhão, não gosto de falar salário do jogador, estou aqui fazendo um exercício de imaginação. É um ano e meio. Com o 13º vai dar o quê? Vai dar 18 salários. Dá 18 milhões de reais, pelo menos. 18 milhões de reais dá uns 3 milhões de dólares, mais ou menos, de euros, perto disso, 5,5, 2,5, 3 e pouco, dependendo do câmbio. Ô, Mauro, vai ser cerca de 800 mil por mês salário. Mais os encargos, né? Vai dar perto de R$1 milhão, a despesa mensal do jogador, né? Porque se tem os encargos e tudo, perto de R$1 milhão. Vamos contar, vai dar 2,5, 3 milhões de dólares. A dívida com o time mexicano, o Santos Laguna, ela, com multa e tudo, segundo eu li ontem, já está em 6. É metade da dívida. Então, veja bem, não é pouco dinheiro. Aí você pega daqui, dali. Então, você não mudou nada, gente. Todo esse forrobodó do fim de semana, tira Augusto Melo. Aí teve torcedor botando em redes sociais, isso é até engraçado. Eu votei nele, mas agora vim tirar. Pô, você fez a besteira, agora tá querendo corrigir, tá achando que tá tirando onda, pô. Você fez a bobagem. Aí você vai agora tirar a própria organizada. Não aceitamos mais. Apoiaram o cara. E olha que eu não demonizo a organizada, até defendo a sua existência e defendo sempre que elas sejam participativas na parte política, de forma civilizada, que participem, que sejam sócios, que sejam realmente atuantes como são. A origem do Gaviões da Fiel é essa. Ela surgiu para isso nos anos 60, para combater péssimos cartolas que afundavam o Corinthians naqueles anos de jejum. Aí você tem, de repente, não, apoiar o cara. Houve uma mobilização e que nem houve votação, porque estava um clima tenso no lado de fora do Parque São Jorge. Isso há alguns meses. Aí agora não querem mais. Mas vocês também erraram. Vamos admitir que erraram. E aí entra uma nova gestão, ninguém fala nada. E nos programas, acho impressionante. Ontem eu vi ontem e hoje de manhã. Ontem eu vi, hoje um colega viu e contou para mim, na verdade. Os caras não falam. O Vitinho tem boas características, ele bate bem com a direita, chuta também com a esquerda. Cara, mas vem cá, pode. O São Paulo não está contratando, cara. Está tentando pegar agora o Igor Rabelo, né? Na base lá do empréstimo, como foi o Dineno. O São Paulo não consegue contratar. Finalmente um dirigente apareceu agora, o Belmonte, no final de semana, e falou, não tem dinheiro, minha parte aqui é essa aqui, tu pode contratar, ele é o cara do futebol. Porque o presidente não fala. Mas São Paulo está seguindo ali mais ou menos o que tem que fazer. Pegou um empréstimo ontem por conta de fluxo de caixa, 50 milhões, para poder fazer a roda girar. Então é impressionante isso, cara, sabe? Como é que a gente trata esses assuntos tão importantes? E ontem o assunto foi fair play financeiro na CBF. Cara, não é nossa missão falar só de campo e bola, cara. Sério mesmo, é impressionante essa omissão de grande parte da imprensa esportiva que não toca na ferida por, sei lá, medo, covardia, não sei o que é. Aí foge para falar do campo e bola. Vamos falar do campo e bola? Vamos, mas vamos falar também disso. Isso é um escárnio, gente. O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de dar um passo importante. Olha, acabou. Agora aqui vai ser diferente. Aí vem o Dorival, falou numa coletiva recente. Eu pedi 4 elementos, já usou essa expressão, né? Achei até engraçado. E me garantiram que teria. Cara, te garantiram ali, mas não pode, não tem condição. E como é que o Dorival vai para o Corinthians nessa dívida e acha que vai ter 4 jogadores? Tem que ter ciência de onde ele está entrando. Se você é contratado como diretor, gerente ou CEO de uma empresa em crise, você sabe que você não vai fazer investimento, você vai apagar incêndio. Ele foi contratado para isso, para se virar com esse elenco que tem o Corinthians, que é um bom elenco até, muito bom pelas condições financeiras do clube. Então eu acho impressionante, sabe? Eu queria dar essa pincelada aí, porque para não deixar passar antes que acabe, a gente entra em outros assuntos, porque eu fico muito triste com isso e decepcionado com boa parte dos colegas e dos veículos que não tocam na ferida. Preferem falar do campo e bola porque é conveniente.
com medo de milícia digital, com medo de tocar em assunto que vai desagradar, e pouco se questiona. No máximo, en passant. Mas o Corinthians podia contratar, mas e o Vitinho? Como é que joga o Vitinho? Isso é um escárnio, gente. Isso é uma piada, negócio realmente... desse jeito, o Corinthians nunca vai sair dessa situação. É uma pena. E o Mauro disse, você vê aí, se fala sobre o assunto aqui, não tem essa não. Eu não tenho vaidade nenhuma, aqui é a gente, aqui é todo mundo, quem quiser vai falar, só fico louco quando vem Vampeta, Flávio Prado, ontem querer falar do Crystal Palace. Aí não, né? Aí não, deixa... Crystal Palace? O Flávio Prado falou ontem, não lembra? Que ganhou... Então tem uma memória... Boa tarde, Tico, Mauro, Bruno... Primeiro eu nem tava. Como é que eu falei do Crystal Palace? Não, é que você é o rei de sair dos assuntos para ir pro mundo de... Mas onde é que eu tava? Você nem beber, você bebe pra dizer que esquece alguma coisa. Só toma açaí. Ô Marcos André, aqui o Mauro levantou um assunto pertinente, que a gente está falando do sorteio da Copa do Brasil, só que o Corinthians contratou o Vitinho. É um jogador caro, é um jogador que estava na Arábia, não estava, o Vitinho estava aí sem clube, não. Estava na Arábia, estava ganhando muito bem, Fabinho Soldado trabalhou com o Vitinho no Flamengo e contrataram o Vitinho. Agora, no dia que a CBF faz um encontro para falar de fair play financeiro, que vai exigir fair play financeiro, no dia que a Leila dá uma baita de uma cutucada no Corinthians, é muito injusto a gente ter nossas contas todas equilibradas e quem não tem desclassifica a gente de uma competição. Aí vai o Corinthians, que está bem endividado, que não resolveu nada das suas dívidas e contrata o Vitinho, Vamp. Aqui, realmente, o Mauro está certo. A gente não vai falar só o que o torcedor quer escutar. Até às vezes me perguntam, Pilhado, você até dá uma moralzinha pro Corinthians, mas tem que dar mais. Eu falo, gente, não está se ajudando. Quando o clube não está se ajudando, não dá para a gente construir uma narrativa. Coisa que muita gente faz na nossa imprensa, no esporte, em vários outros setores. Constrói narrativa. Aqui não, Vamp. Realmente, o Corinthians, na situação que está, contratar mais um jogador caro, não é um jogador caro. É Vitinho, é Yuri Alberto, é Depay, é o próprio Carrilho. São vários jogadores caros. O Mateuzinho, que foi caro, 4,5 milhões de euros para 60% do jogador. E aí, Vamp, será que o Corinthians nunca vai se conscientizar e mudar? Você vê, né, Tico? E eu tô vendo aí, né, pelos veículos de comunicação, a gente vê vários programas aí, falando que o presidente que foi agora impeachmentado, né, que saiu, falou que vai entrar com recurso para tentar voltar. Olha só, as organizadas já não quer mais, quem votou agora foi o torcedor sócio, né? O conselho não quer. E se eu estou do outro lado, digo, tem 3 frentes que pode deixar eu no clube e nenhuma das 3 me querem. Por que eu vou entrar com um recurso para tentar voltar ao poder? Já que as organizadas não querem, os sócios não querem e o próprio conselho ele tem minoria. É aceitar e seguir a vida dele quando a gente segue a dele. Quer dizer, esse problema todo, viu um negócio aí da inscrição do Vitinho muito rápido, porque pode receber um transferban hoje, né? E na parte de campo, olha o jogo de ontem que o Corinthians fez. O Corinthians joga bem contra o Palmeiras. Lógico, na Palmeiras teve o Aníbal Moreno expulso com menos de 5 minutos de jogo. Faz parte do jogo. O jogo se resume ali nos 90, mas os acréscimos. E vai depois para Caxias e faz um papelão daquele ontem. Ontem eu fiz o jogo à noite aqui na PAN, né? O Corinthians jogando muito mal, o Juventude que trouxe o Carpini de volta, que por sinal há 2 anos atrás bota o Juventude na primeira divisão, né? E não joga nada. Aí eu estava vendo um comentário até do companheiro nosso aí, o Paulo Calçade, falando, eu acho que o Corinthians foi lá de sacanagem para perder, só para mais irritar o Palmeiras ainda. Porque a gente foi eliminado. Vamos fazer uma partida horrível, e fez uma partida horrível. Né? Muito bom. Fez outras, né? Voltou o que estava antes. Pelo brasileiro são 10, né, Tico? Você falou aí 5, são 10 jogos com uma vitória só. 10 jogos. Os últimos 10 jogos, uma vitória contra o Ceará, e nos últimos 5
5 jogos sem vitória. E são números ali, esses números aí de 10 jogos, são números para quem vai brigar para poder não cair. Não sei se é todo ano que tem uma arrancada daquela que nem na temporada passada, né? Você pega ali o Corinthians, Vitória, Cruzeiro, tem alguns clubes que já tem 19 jogos já fecharam o primeiro turno, mas a maioria... São 5 clubes com 19 jogos. Então, olha só, de 20, são 5. Tem clubes ali que tem 17. O próprio Juventude tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. O Sport, que está nessa draga toda, tem 2 jogos a menos. Alguns clubes, né? Se parar o campeonato e esperar ter os resultados, a gente vai ver que vai ficar muito próximo ali, Grêmio, Corinthians, tudo lá. O Santos com 2 vitórias já alavancou e tem um jogo a menos que o Corinthians, um empate, ele passa o Corinthians. O Santos estava outro dia aí numa draga desgraçada. Agora vamos ver aí, agora tem saída. O presidente do conselho vai ver o dia que marca, se vai ter eleição, se não vai ter, se continua o vice do Augusto, que é o Osmar Stabile. Isso ainda vai ser tudo. Diz que já tem uma chapa lá, que o Roque Cidadini quer sair, a oposição quer lançar alguém, então é tudo muito tumultuado. E na parte de campo, né, perdeu o Carrijo, que é um dos principais jogadores. Você falou assim, é um dos titulares, dos 5 titulares, já não joga a temporada. O Depay, quer queira ou não, dentro da lucidez dele, é mais lúcido do que todos que tem lá, eu acho. No dia que ele está bem de cabeça, na lucidez, ele pode fazer a diferença. Vai ficar fora aí por volta de 40 dias. E nesses 40 dias você tem uma sequência de brasileiro, não digo nem Copa do Brasil, nada. É que o Neymar falou, vou pegar o Atlético Paranaense. O Atlético, com toda a dificuldade que está tendo na Série B do brasileiro, mas é o Atlético Paranaense. É um time que nos últimos anos figurou aí como organização de venda de jogadores, seu estádio ali com grama sintética, sua torcida fazendo sempre pressão, mas que nos últimos 2 anos, não nem 2 anos, o ano passado, está indo para 2 anos. Eu não sei se como vai terminar aí na Série B, mas 1 ano. Não dá 1 ano e 4 meses aí vivendo essa dificuldade. Então, é difícil a situação do Corinthians. Muito difícil financeiramente. E os próximos dias aí, vamos ver aí o transfer ban, o que vier. Eu estava vim de casa agora, antes do sorteio. O Mauro falou, tinha um comentarista que falou, o Corinthians precisa de 5 reforços para poder brigar, para ficar entre os 8 no Brasileiro. 5 reforços. Por que alguém fala um negócio desse? Falou agora no programa. Sim. Isso que você falou agora, Exato. Eu estava vendo agora no programa. Mas é muito conveniente. Falou assim, cara. o Corinthians precisa de 5 reforços. Sim. Não sei se vocês acompanharam. Você chegar para um amigo... Você acompanhou no sorteio? Chega para o seu amigo, então, que está endividado, está todo enrolado, devendo um condomínio, não paga a escola do filho, plano de saúde já perdeu, não tem mais, está numa situação desesperadora. Fala assim, olha, você precisa comprar um carro novo, cara. Seu carro está muito ruim, né? Está enguiçando. Olha a roupa que você está usando. Compra uma roupa nova, com sapato furado. O cara tá na merda, cara. Sabe? O Corinthians está numa situação terrível. Eu tenho uma dívida, na última atualização, 2,5 bi. Aí alguém fala, não, tem que contratar 5 jogadores. É muito fácil assim, cara. Assim, o nosso trabalho é muito fácil. Isso eu ouvi falando. É muito conveniente pra gente que vem aqui falar de futebol ficar abordando campo e bola dessa maneira. É muito conveniente, que é o torcedor. Aí o que acontece? O torcedor ele só quer ouvir coisa boa. Parte da torcida. Eu fiz um texto no meu blog hoje sobre... Depois a gente pode falar sobre isso, Thiago. Até eu gostaria, porque na semana passada você me perguntou da nota do Globo, lembra? Do Maracanã. E ontem teve a reunião. Sim. Né? Teve a reunião. Esse assunto é bom. Mais tarde a gente pode falar, se você assim quiser. Aí eu escrevi hoje no meu blog falando da crise que tem no Flamengo. Uma crise política. É uma guerra fria. O que é hoje oposição, que era a situação, e que é a situação hoje, que já foi a situação, e que houve uma dissidência. É o tempo todo. É o tempo todo. A gente, nós jornalistas, os que têm algum tipo de conexão com o clube, tem gente que manda WhatsApp todo dia, qualquer noticiazinha, uma opinião. Se o Bruno fizer aqui uma crítica, por exemplo, ao BAP, ou ao Boto, ou você, ou o Thiago, qualquer um, eu recebo aqui, criticou e tal, diz da oposição. Se acontecer o contrário, também tem gente que fala, olha, tá vendo aqui, os caras que erraram. Não para, é uma coisa impressionante. Aí eu escrevi sobre isso, expliquei, mostrei, contextualizei, usei até um vídeo da semana passada quando o Thiago me perguntou dessa história da nota do jornal o Globo, e eu falei, eu não embarco nessa, vamos ver o que é afinal, enfim. Aí o cara vai lá e fala, não, você está querendo criar crise no Flamengo, não sei o quê. Eu quero criar crise no Flamengo. O sujeito prefere ser um alienado, uma topeira, que não sabe nada do que está acontecendo no clube dele, e que você fique só jogando confete. Não é o assunto campo e bola. Campo e bola tá bom ali, tá líder do campeonato e tal, caiu na competição, mas pode amanhã fazer um bom jogo contra o Atlético, contra o Internacional, caiu para o Atlético. Não é isso. É uma questão política que afeta demais o clube.
Ou alguém acha que o Corinthians também está nessa situação porque não tem a questão política? Né? Se a questão política do Corinthians fosse outra, a gestão fosse outra, as pessoas... O Corinthians não estaria nessa situação. E no Flamengo, você está sempre flertando com o perigo, não de chegar no estádio do Corinthians, é diferente a situação nesse momento, mas pela guerra de vaidade, pela briga pelo poder, que é uma coisa que acontece nos clubes de futebol, evidentemente. Isso tem que ser contado para o torcedor quando a gente tem informação. Esse é o nosso papel. É botar o dedo na ferida também, não é falar só de coisas boas. Agora, se alguém quer ficar vendo coisas boas, é o que eu falo. Segue lá a TV do clube, vai lá no YouTube, qualquer clube. Lá tudo é legal, tudo lá é bacana, lá tudo é maneiro, sabe? Todo o time vai vencer todas, os jogadores são sensacionais, os dirigentes são ótimos, nada é ruim, nada é negativo. Ou essa turma chapa branca que está espalhada por aí também, que só fica elogiando, que só fica defendendo. Então, assim, é um negócio que já está entranhado. E quando alguém fala isso, contrata 5 jogadores. Pô, legal, beleza. Maneiro, irmão. É o que você... A pergunta que... Se eu estou do lado de alguém que fala isso, eu vou perguntar o seguinte. Vem cá, se você fosse presidente do Corinthians, você contrataria 5 jogadores? Sim ou não? A pessoa vai falar o quê? Eu contrataria. Com que dinheiro? Então você endividaria mais o Corinthians. Pô, ainda bem que não é presidente do Corinthians, né? Porque seria pior do que quem está lá. Que contratou um só, né? Essa pessoa quer contratar 5. Nem quero saber quem é para não dar raiva. Pelo amor de Deus, gente. Te respeito com a profissão isso aí. Não, e é isso, né, Mauro? Tem muita gente que faz o jornalismo esportivo hoje, né, com medo dos comentários que vai receber. Eu costumo dizer isso. Quem tem medo de receber comentário é assim, é assinar o fracasso. Porque tu faz um programa chapa branca, um programa meia boca, coisa que o cara pode até te elogiar, mas ele não vai assistir. E aí eu concordo com o Mauro, vira uma TV do clube que pergunta pro jogador o que ele gosta de comer, qual a sua comida favorita no Rio de Janeiro, qual o seu passeio favorito em São Paulo, que se dane qual o passeio favorito em São Paulo, o que gosta de comer, e realmente se foge das pautas que geram mais polêmica, se fica em cima do muro nas pautas que geram mais polêmica, e realmente isso aqui a gente não vai ter, com certeza, Mauro, a gente vai tocar nesse assunto do estádio do Flamengo, que o Mauro tem aí novas informações sobre essa crise, né, política dentro do Flamengo. Então vou guardar o assunto, vou até pedir para o Kaique já colocar ele na pauta.